Dia, meus queridos alunos do quarto ano. Como vocês estão? Como foi a semana de vocês? Gostaram da nossa semana? Eu adorei a nossa semana, foi super produtiva. A gente fez muita coisa, né? A gente estudou muito, a gente também se divertiu nas nossas lives. Então, hoje, na nossa videoaula de matemática, eu vou fechar essa semana com o conteúdo poliedros. A gente já trabalhou com figura geométrica antes e agora a gente vai trabalhar com os poliedros, tá? A gente trabalhou com os polígonos, agora a gente vai trabalhar com os poliedros. Só que antes de eu começar com o nosso vídeo de hoje de matemática, como sempre, eu irei fazer a chamada, tá bom? E aí eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma, tá certo? Dizendo que vocês estão presentes, que vocês estão assistindo vídeos, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês, tá bom? Então, vamos lá. Hugo Mateus Melo Tavares, Ismael Mota da Silva Filho, João Vitor Silva Alves de Araújo, Júlio Vinícius Muniz Soares, Larissa Vitória da Silva de Oliveira, Luísa Carla Santos de Lima, Nathalie Menezes da Silva, Tiago Henrique Araújo Nascimento, Tiago Figueroa de Souza, Ana Letícia, Miguel Adriano, Caio Lucas, Ana Cláudia, Tainá Sabrina e William Cauã. Então, meus amores, vamos falar de poliedros. Eu peço que vocês peguem o livro de matemática de vocês e abram na página 73. E aí a gente tem o seguinte aqui. O que são poliedros? São sólidos geométricos formados por faces que têm o formato de polígonos, tá? A palavra poliedro significa várias faces. Então, veja, se ele é um poliedro, quer dizer que ele tem várias faces, ele tem vários lados. Os poliedros são compostos de faces, arestas e vértices. Então, vejam, aqui eu trouxe um desenho para vocês de um cubo, tá? Aqui eu tenho um cubo. O cubo, gente, ele é um poliedro. E aí eu quero mostrar para vocês o que são a face, a aresta e a vértice. A vértice são o encontro, tá? São os pontos de encontro das linhas que formam a figura geométrica. Olha aqui, ó. Vértice é o ponto de encontro. Vértice, 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 vértice é o ponto de encontro. Já a aresta são as linhas que formam a figura. Olha aqui, ó. Aresta, aresta, aresta. E as faces são os lados. Face, 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 face. São os lados da figura geométrica. Estão vendo aqui? Então, vejam. Aqui nós temos a representação do cubo, né, no livro de vocês, onde eu também tentei representar o cubo, e aqui ele está colocando a vértice, que é o ponto de encontro das linhas que vão formar essa figura geométrica, a aresta, que são as linhas que vão dar a sustentação, que vão de fato dar a forma da figura geométrica, e a face, que são os lados daquela figura geométrica. Então ele tem aqui como exemplo cubo, paralelepípedo e uma pirâmide. Tá? Veja os nomes dos poliedros acima quanto ao seu número de faces. Cubo e paralelepípedo é um hexaedro 6 faces ou prisma de base quadrangular. A pirâmide pode ter vários nomes de acordo com o número de lados de sua base. Então a pirâmide ela pode ter vários nomes de acordo com seu número de lados, né? De acordo com sua base. Então, eu tenho uma pirâmide de base triangular. 3 pontos, de 3 pontos aqui. Então, ela tem 4 faces. A pirâmide de base quadrangular, ela tem 5 faces, tá? Pirâmide de base pentagonal, ela tem 6 faces. Uma pirâmide de base hexagonal, ela tem 7 faces. Estão observando essas formas geométricas e vendo que o que vai diferenciar uma pirâmide de ser triangular, quadrangular, pentagonal ou hexagonal
é justamente a sua base, tá? E aí a sua base diferenciada trará um número maior de faces. Há muito tempo, um matemático chamado Euler montou uma equação que nos ajuda a encontrar o número de arestas de um poliedro. Veja esse cubo. Então aqui ele deu um cubo, né, como exemplo. Vamos colocar isso aqui. Tá? Veja esse cubo. Sabemos que ele tem 6 faces e 8 vértices. Para descobrirmos o número de arestas, aplicamos a relação de Euler, que é essa fórmula aqui. Estão vendo? Essa fórmula aqui. Onde eu tenho V de vértices, A de arestas, que é o termo desconhecido, e F de faces. Vamos responder? Ele disse que o cubo tem 6 faces e 8 arestas. Então, aonde eu tenho o F de faces, eu vou colocar 6. E o 8 de vértices, no caso, né? Eu vou colocar 8, onde eu tenho um V. Que a gente vai descobrir as arestas, que está representado por A. Então, V são 8 vértices. Menos A, mais 6 faces, igual a 2. Olha aqui. Estão vendo? Aí, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou justamente fazer a soma. 8 mais 6, quanto é que eu tenho? Vamos primeiro, vou colocar aqui no local. 8 mais 6 menos 2 igual a A. Vejam só, quero falar uma coisa para vocês. Estão vendo essa fórmula aqui? Estão vendo esses sinais? A gente teve um jogo de sinal. Como assim, tia Carla, a gente teve um jogo de sinal? Olha aqui. O 8 é mais, não é isso? A gente coloca aqui. Se o A tá aqui negativo, de menos, ele passa para esse lado e se torna positivo. Mais 6, o 2 era aqui positivo, olha. Quando não tem nenhum sinal, a gente interpreta que ele é positivo, passa para cá, se tornando negativo. Sinalzinho de menos, tá? Isso aqui é um jogo de sinais. Então, como é que a gente faz isso aqui? 8 mais 6, 14. Menos 2 igual a 14 menos 2, eu terei 12. Então, quer dizer que A tem o seu valor descoberto, que é 12. Estão vendo aqui, ó? Então, agora, eu gostaria de explicar a tarefa de casa e eu vou fazer com vocês mais alguns exemplos, tá? Utilizando a equação de Euler, tá certo? A relação de Euler. Vejam assim. Primeiro, pense e responda. Que sólidos geométricos serão estes depois de montados? Quais são os sólidos geométricos? A gente vai observar essa imagem e vai contar seu número de lados e depois o número de vértices. E aí a gente vai conseguir saber qual é o nome desse sólido geométrico. No segundo, marque a figura que não é um poliedro. A figura que não possui faces, nem arestas, nem vértices. Vou marcar um X, só tem uma única figura. Que ela não tem essa distinção de ter aresta, face e vértice. Tem um, mas não tem um outro. Vocês vão descobrir qual é, só é uma figura. E aí a gente tem aqui o seguinte no terceiro. Observe as pirâmides e complete as informações escrevendo o número de arestas. Utilize a relação de Euler. Aí aqui eu tenho uma figura, né? Eu vou fazer a letra A e a letra B para vocês. Aí aqui eu tenho uma figura, né? Tem uma pirâmide. E aí nessa pirâmide diz que de faces eu tenho 4. De vértices eu também tenho 4. E de arestas eu tenho que descobrir. Então vamos utilizar a equação de Euler, que é V menos A mais F igual a 2. Essa aqui é a relação de Euler. Estão vendo? Lembrando que V significa vértice, A significa aresta e F significa faces. Aí como é que a gente vai fazer aqui?
Ele diz que são 4 faces, né? Isso e 4 vértices. Então, eu vou colocar 4 no lugar do V, menos A, mais 4 no lugar do F, igual a 2. Olha como eu coloco. Estão vendo? Aí a gente vai pro seguinte. A gente vai pegar e vai fazer 4 mais 4 menos 2 igual a A. Olha aqui. Estão vendo? Aí, como é que a gente responde isso aqui? A gente vai colocar o seguinte. 4 mais 4, 8, menos 2, igual a A. Quanto é 8 menos 2? 6. Então, eu sei que A é 6. Estão vendo? E agora, vou fazer a letra B, tá? Para dar mais um exemplo a vocês. Utilizando de novo a relação de Euler, vértice menos aresta mais face igual a 2, tá? A gente tem que lembrar essa relação de Euler quando for responder essas questões. Ele diz aqui que de vértice, essa figura tem 5. Menos a aresta, que a gente vai descobrir, certo? Mais 5 de face. Igual a 2. Como é que a gente vai fazer aqui? 5 mais 5 menos 2 igual a A. Seguindo a mesma forma que a gente fez as questões anteriores. E fazendo os jogos de sinais. Estão vendo? Aí a gente vem, ó, e responde. 5 mais 5, 10. 10 menos 2 igual a A. Quanto é A? 8. O A é 8. Estão vendo aqui? Então, vocês vão responder a letra C e a letra D, seguindo essa mesma forma que tia Carla acabou de exemplificar para vocês, tá certo? Bom, gente, agora eu queria propor para vocês que a gente analisasse alguns objetos que eu tenho aqui sobre a sua forma geométrica, se eles são poliedros ou polígonos, tá? Então, eu queria fazer com vocês essa análise, tá certo? Então, vejam. Primeiro, eu vou começar mostrando esse objeto aqui para vocês. Analisando esse objeto aqui. Ele parece com o quê? Com um polígono ou com um poliedro? Esse objeto aqui. Ele parece com um cubo, não é? Ele não é um cubo? E se ele é um cubo? Ele é um poliedro. Ele não é um quadrado para ser um polígono. Ele é um cubo. Por que é um cubo, tia Carla? Porque aqui a gente tem as vértices. Olha, gente, vértices são isso aqui, ó. Vértices são os pontos que vão ligar as arestas para formar o sólido geométrico. Aqui, ó. Deixa eu apontar com a minha caneta aqui. Aqui eu tenho uma vértice, 2 vértices, 3 vértices, 4 vértices. Ponto de encontro. Eu tenho um vértice. Só que eu não tenho só 4. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 vértices. Estão vendo? Vamos fazer de novo a contagem. 1, 2, 3, 4. Girei. 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 vértices. 8 pontos de encontro aqui. E quantas faces? Vamos contar? 1, 2, 3,
4, 5, olha, 6. 6 faces. 6 lados, entenderam? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os lados desse cubo aqui, ó, ele tem 6 faces. E as arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Essas linhas aqui. Então, aqui eu tenho um cubo. E eu consegui mostrar para vocês o porquê que ele é um cubo. Porque ele possui vértices, faces e arestas, tá? Então, isso aqui é um cubo. Estão vendo? Agora, se eu mostro para vocês essa caixa aqui, vocês vão me dizer o quê? Que essa caixa de celular, o que é que ela pode ser? Hein? Um retângulo, tia? Um paralelepípedo? O que é que pode ser? Vamos contar o número de vértices que esse paralelepípedo tem? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, olha, virei, 7 e 8. O paralelepípedo, ele vai ter 8 vértices. Então, eu já tô vendo que ele pode ser um paralelepípedo, ter 8 vértices. Vamos contar as faces? Um lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, olha, 5 lados, 6 lados. 6 lados. E quantas arestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 12 arestas. Então, aqui eu tenho um paralelepípedo. Essa caixa aqui, ó, representa a figura de um paralelepípedo, tá? Agora, aqui. O que é que esse objeto aqui está representando? Obviamente, ele não está com uma forma definida, né? Mas eu consigo observar que essa torre aqui está representando uma pirâmide, né? Está tentando representar. E essa torre tem quantos lados aqui? Quantas vértices? 1, 2, 3, 4 na sua base. E se ela tem 4 faces aqui, uma pirâmide quadrangular, ela tem na sua base. Então, ela vai ter quantas faces? A gente tem 1, 2, 3, 4. Quantas faces? Olha. 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces. Então, aqui eu tenho uma pirâmide de base quadrangular com 5 faces. 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces. Estão vendo aqui, ó? E aí, gente, eu tenho novamente essa caixa aqui. Ela parece um retângulo, não é? Sim, parece. Mas a gente também pode considerar ela como um paralelepípedo, porque olha a forma geométrica dessa caixa aqui. E terá a mesma dimensão de um paralelepípedo. Assim, é um retângulo. Mas assim, ó, a gente tem um poliedro, porque a gente tem vértice e a gente não tá olhando só um lado, né? A gente tá olhando a vértice, as arestas e as faces. Agora aqui. Essa caixa de sapato. Qual é o poliedro que essa caixa de sapato pode ser? Hein? Qual é? Que essa caixa de sapato pode ser? Um paralelepípedo, gente. Porque, vejam, vou mostrar com essa caixa de sapato que é maior. Eu tenho uma vértice, aqui a vértice, olha. 2 vértices, olha o ponto de encontro que recebe o nome de vértice. 3 vértices, 4 vértices,
5 vértices, 6 vértices, 7 vértices, 8 vértices. Estão vendo aqui? 9 vértices, 10 vértices, 11 vértices, 12 vértices. Mas ele tem 8 vértices, que eu contei 2 vezes ao mesmo lado. Vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vértices. Contei 2 vezes ao mesmo lado. Ele tem 8 vértices. Faces. 1 lado, 2 lados, 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados. E arestas, que eu me confundi, que são 12 arestas, não 12 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A gente contou todas as linhas que vão servir para formar esse paralelepípedo aqui. Essa caixinha aqui. Certo? E aqui eu tenho essa caixinha. Olhando assim, ela parece um quadrado, né? Mas a gente tem um cubo aqui. Um cubinho. É o que a gente tem aqui. Certo? Um cubinho com 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Agora, eu trouxe um objeto bônus. Que forma geométrica é essa aqui? Pode ser uma pirâmide? Pode ser um polígono? Hein, gente? Não, gente, não é um poliedro. Porque aqui eu tenho a base, olha, circular. Uma pirâmide tem que ter a base quadrangular, triangular, pentagonal ou hexagonal. E aqui eu não tenho isso. Eu tenho a base um círculo. Então ele não é um poliedro. Tá vendo aqui? Então, gente, essas foram alguns dos objetos que eu queria trazer para vocês, para a gente ter esse debate sobre o que é um poliedro, quais desses objetos são poliedros, a gente vê mais na prática a distinção da face, aresta e vértice. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Esse é apenas uma introdução do que a gente vai fazer mais para frente com esse conteúdo aqui, né, com essas formas geométricas. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Tenham um bom final de semana, descansem, tá certo? Um beijo pra vocês, ó. Um cheiro e até segunda, se Deus quiser, meus amores. Tchauzinho.